Olá, meu nome é Jocelise, vocês me encontram por aí como JoJoSZST. Eu sou formada em psicologia e estudo plasticidade imaginativa e processos criativos. Também sou pós-graduanda em gestão cultural contemporânea pelo Itaú Cultural e pelo Instituto Singularidades. Sou produtora artística, gestora cultural e também trabalho com edição de vídeos e sou escritora, né? Tenho 2 livros já, um deles chamado Esquizofragmentos, que é um livro composto por poemas, trechos de crônicas, histórias e contos. Um segundo livro que são as tendências, né, do mercado, com ênfase aí no mercado criativo e a indústria criativa para a década de 2020 a 2030, e estou escrevendo meu terceiro livro, que é uma pesquisa dos processos criativos e metodologias curatoriais de mulheres barbadas que trabalham com arte na contemporaneidade. E essa aula é sobre escrita criativa, ou ainda escrita sensível ou escrita estésica. Por que escrita sensível ou escrita estésica? Basicamente, essa técnica de escrita, ela se pauta nas experiências do corpo, né? Por isso estésicas ou sensíveis, porque elas trazem, né, as experiências das nossas sensações como formadoras também da nossa personalidade, dos nossos processos criativos e do nosso desenvolvimento como um todo. E aí é interessante pensar que quando a gente escreve, quando a gente está num processo criativo de escrita e principalmente com criação de personagens, é importante a gente levar em consideração as nossas experiências estésicas, porque elas têm muito a ver com a nossa identidade, com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente não gosta, com o que a gente se identifica, com aquilo que a gente não se identifica. E a criação de personagens, né, numa produção literária, ela também, de alguma maneira, tem a ver com a criação de uma identidade, de uma persona, de uma personalidade, né, para essas personagens. E mesmo que você escreva, por exemplo, poemas ou poesias, né, é possível que você adeque, né, essa escrita sensível para a produção também aí das suas escritas poéticas. Afinal, há vários escritores e escritoras que têm aí uma história toda produzindo suas criações a partir das suas experiências estésicas, a partir das suas experiências olfativas, oculares, palatares, táteis, auditivas e assim por diante. Primeiro, a gente vai começar a pensar sobre quais foram as experiências estéticas, estésicas que nos formaram. Então é importante que você anote, né, tudo que eu vi nessa aula e principalmente aquilo que fizer sentido para você. Mas que você não fique apenas nessa aula, que você faça esses exercícios que eu estou te propondo, que é pensar quais são, por exemplo, os sons que para você são agradáveis. Quais são os sons que para você são desagradáveis? Que tipos de música você gosta? Quais são os gêneros? Se você é uma pessoa eclética e gosta de vários gêneros musicais diferentes, assim como eu também sou uma pessoa que me considero eclética, é importante você observar o que nessa pluralidade tem que te chama atenção. O que faz, por exemplo, você gostar, mesmo sendo uma pessoa eclética, gostar de uma determinada batida ou de uma determinada música e não gostar de outra. Existe um autor, né, dentro da educação sonora que se chama Murray Schafer. Ele propõe, inclusive, que a gente desenvolva, né, um diário de sons. Então pode ser muito interessante nessa experiência auditiva de escrever que você observe os sons que você escuta no teu dia a dia. E pode ser assim, 2 minutos, né? Você para 2 minutos no teu dia e observa quais são os sons acontecendo naquele momento. Isso é um treino para audição, mas não é só um treino auditivo, é um treino sensível também.
E é a partir disso que, inclusive, né, na produção de uma música, se podem criar paisagens sonoras diferentes. Outra coisa também importante a se levar em consideração são os períodos da sua vida. Então, se você tem aí por volta, né, dos 20 e poucos, 30 anos e assim por diante, não importa a idade que você tenha, é interessante que você faça uma retrospectiva. Quando você era criança, quais eram as memórias auditivas que você tinha? O que você gostava de ouvir? Ou se você para pensar nas memórias auditivas da tua infância, o que vem na tua cabeça? Quais são as primeiras memórias que vêm? O que você lembra? São jingles de propaganda? São frases que você ouvia de uma professora, de um professor? São sons que, de repente, alguém da sua família emite? É importante a gente se atentar a isso, porque isso é muito valioso e acrescenta gramaturas na criação de um personagem. Quando a gente deixa de lado toda essa camada estésica na criação de um personagem, é como se a gente estivesse também achatando essa persona, achatando essa personagem. E quando a gente começa a pensar nessas experiências estésicas que essa personagem poderia ter, a gente vai acrescentando complexidade, a gente vai acrescentando gramaturas de personalidade. Isso, então, falando sobre a experiência auditiva, a experiência sonora. Outra coisa ainda que é interessante pontuar, e isso para todos os sentidos que eu vou abordar aqui, é você refletir também a partir dos sons ou experiências sonoras que você não gosta. Porque se você vai criar um personagem que de repente para você toma um caráter de um personagem que é um vilão, por exemplo, ou um personagem que ele causa um desconforto na trama, que ele tem ali um embate com a personagem principal, por exemplo, pode ser interessante você trazer das experiências que você não gosta, auditivas, para esse personagem, né? Como se esse personagem se identificasse com isso. E aí é legal você pensar como seria um personagem que se identifique com determinados tipos de música. Como seria um personagem que se identifique com determinados tipos de som. Como seria a personalidade dessa pessoa? Se você gosta de um gênero musical específico e não gosta de um outro gênero, pode ser interessante você pensar como seria a minha identidade, a minha forma de ver o mundo, de me relacionar com as pessoas e até a minha forma de se vestir se eu gostasse desse gênero e não desse. Se eu gostasse desse tipo de som e não desse. Para todos os sentidos que eu vou abordar aqui, é interessante que vocês façam esse movimento pendular. Outro sentido que a gente vai comentar aqui, a visão. E aí, da visão, como nós costumamos ser muito visuais, né? Pode ser interessante você perceber desde cores, desde filmes, desde se você gosta de moda, né, de estilos de roupa, desde paisagens, que tipo de paisagens você gosta? Você é uma pessoa que gosta mais de paisagens urbanas? Você gosta mais de paisagens naturais? O que os seus olhos gostam de ver? É interessante porque se a gente pensar, por exemplo, um personagem que tem toque, frequentemente esse toque, ele obviamente vai atravessar vários sentidos, mas ele vai estar muito atrelado com o sentido da visão. É a partir do momento que, por exemplo, aquela pessoa ela vê algo que está torto, né, ou desencaixado, desalinhado, que aquele desconforto do toque fica mais evidenciado. Então perceba que isso tem a ver com a visão. Novamente, anote as suas experiências visuais e faça a reflexão de
O que eu vestiria se eu gostasse de outras cores que não essas que eu gosto? Como que gostar das cores que eu gosto me atravessa enquanto forma de me colocar, de escolher uma roupa, como que isso afeta o meu humor quando eu tô triste, o que eu costumo vestir. Perceba que criar um personagem é também um processo de autoconhecimento, porque é a partir das tuas vivências e da troca também com vivências de outras pessoas, que a gente vai falar mais pro final dessa aula, é que você consegue, de alguma maneira, ter um senso de conhecer a si, de conhecer o mundo, os seus próprios limites, a sua forma de se relacionar ou não com as coisas, com as situações. Outro ponto ainda a respeito do sentido da visão no criar de um personagem, é interessante que você faça exercícios imaginativos de visualização, que você comece a refletir onde é que esse personagem viveria, que cores esse personagem veste ou costuma vestir com mais frequência. O que isso diz sobre a personalidade desse personagem? Porque às vezes, e você que escreve, você vai me entender, não é tão linear assim a criação. Algumas pessoas elas até vão ter um padrão, né? Um método mais padronizado de criação de personagens ou de escrita criativa, mas a maioria das pessoas elas têm um processo que não está necessariamente sob controle ou dentro de um padrão específico. Então, às vezes, elas vão pensar em um personagem e vão montando aos poucos aquela personalidade, o jeito de se vestir e tal. Mas, às vezes, né, nesse campo imaginativo, o personagem meio que vem pronto. Às vezes, você consegue até visualizar, né, como esse personagem se comportaria ou como esse personagem está vestido. Perceba como essas imagens que vem na sua cabeça e que tem muito a ver com as experiências visuais que você teve e que tem, né, diariamente, como elas aparecem para você. Se vem um personagem para você já vestido de uma determinada maneira, comece a se questionar o que é aquela imagem dentro da sua cabeça, ou se você desenha uma imagem que você criou ali desenhando de forma mais espontânea, ou até mesmo baseada em outras referências das quais você gosta, como que isso compõe a identidade daquela personagem. Então, se aquele personagem aparece vestindo roupas super coloridas, como você visualiza que é a personalidade daquele personagem? Que coisas ele gosta? Perceba que acessar essas codificações sensíveis na criação de um personagem é também entrar em relação com ele e entender o que a partir daquilo que você já visualiza, daquilo que você já tem, ou daquilo que você planeja construir dentro da tua história, acrescenta ainda outros entendimentos, acrescenta ainda outros enredos. Pode ser que nessa investigação de como é a roupa, por exemplo, daquele personagem que já apareceu para você, o que você visualizou, etc e tal, você perceba nuances de identidade, de personalidade, de temperamento, de reações emocionais que você ainda não tinha se dado conta. Então, entrar em relação com essas imagens é de extrema importância na escrita criativa e na criação aí da sua história. O outro sentido que a gente vai abordar agora é o paladar. É um sentido estimulado, muito estimulado, né, desde que a gente nasce. Então perceba quais são, dentro da tua história de vida, os estímulos do paladar que te agradam, que você gosta. Quais são os sabores que você gosta? Do que você não gosta? O que você não provaria ou não come de jeito nenhum? E o que exatamente é aquilo que você gosta?
A partir disso, é interessante também, né? Não falei na visão, mas fica aí já aqui ressaltado para você fazer isso em todos os sentidos que você for estudar, né? De você fazer essa retrospectiva na sua vida. Porque isso, os nossos sentidos, as nossas experiências estésicas, elas se desenvolvem também à medida que a gente vai crescendo, né? Porque elas têm a ver com o desenvolvimento da nossa personalidade também. Isso é importante a gente entender. Então, por exemplo, se você vai criar um personagem que é uma criança, é interessante que você relembre, né? O que você gostava de comer, né? Ou quais os gostos que você gostava de sentir quando era criança, o que você gostava de ver, o que você gostava de ouvir, o que você gostava, enfim. Outro ponto aqui ainda sobre a questão do paladar é você observar como você reage ou como o teu personagem, que você já tem aí pronto, reagiria a determinados tipos de sabores. Amargo, doce. Pode ser muito interessante você experimentar algumas coisas e escrever sobre elas. Como você sentiu aquilo, que memórias aquilo te trouxe. Porque, por exemplo, em um determinado ponto da história, essa personagem que você está criando, ela pode experimentar alguma coisa que leve ela a um outro ponto da vida dela. E ali você poder, por exemplo, abrir um outro núcleo da história que você ainda não tinha conseguido desenvolver ali naquela história corrente, ou que é uma oportunidade de você introduzir o leitor ou a leitora a um outro aspecto da personalidade daquele personagem, e assim por diante. Faça isso com todos os sentidos. Um outro sentido a ser abordado aqui é o sentido tátil. E quando a gente fala de sentido tátil, automaticamente, né, nos remete às mãos, como eu fiz aqui, né? Mas o sentido tátil, ele está no corpo inteiro, né? Onde a gente tem pele, está o nosso sentido tátil. Então é importante você observar aqui que tipos de texturas te deixam mais confortável. Quando você pensa nas roupas que você veste, quais são as roupas que você tem aí e que você adora vestir elas? E quais aquelas que você veste, mas elas não ficam tão confortáveis assim? É interessante, no sentido tátil, você se perguntar a respeito de temperatura. Com quais tipos de temperatura ou níveis de temperatura você se sente mais à vontade, quais você se sente menos à vontade, e como, né, os personagens que você cria, qual é a relação deles com a temperatura. Isso vai falar também bastante se, por exemplo, é um personagem um pouco mais introvertido, mais extrovertido, mais intuitivo, mais a nível do pensamento, da lógica. O outro sentido que ainda quero abordar aqui é o sentido olfativo. Quais são os cheiros que te agradam mais? Quais são os cheiros que te agradam menos? Como é a tua experiência com o teu sentido olfativo? É legal também você criar um diário, né, de todos os sentidos que eu mencionei aqui, mas o olfato também funciona muito bem. Se você gosta de temperos, pode ser bacana você procurar novos temperos, novos cheiros, né, incensos. E o interessante, né, da técnica que eu estou apresentando aqui, ela é não só para pensar em como criar um personagem, mas para você também criar um ambiente agradável para que você, em toda a sua integralidade, não só o você mente, mas o você corpo, se sinta à vontade quando estiver escrevendo. Você pode inserir esses elementos dos quais você gosta
para que você se sinta mais confortável na hora de escrever. Então a gente abordou aqui a audição, a gente abordou a visão, o olfato, o paladar e o tato. Uma última coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que escrita, processo criativo, criação de personagens, é também pesquisa. Então, você pode trazer toda essa sua experiência estésica para o teu processo criativo, mas você pode também pesquisar como é a experiência estésica de outras pessoas, próximas ou não. Então, por exemplo, há um personagem, ou você está escrevendo aí uma história que uma personagem específica é baseada na personalidade da sua mãe, por exemplo. Então, quais as experiências estésicas que você observa nela? E aí você pode perguntar diretamente para ela e você pode também usar da sua observação. E a partir disso, procurar entender como é que gostar de um cheiro que é mais doce, por exemplo, vai trazer determinadas formas de escolher uma roupa, ou então de dizer determinadas coisas, ou então de comprar determinadas coisas. Geralmente pessoas que têm um olfato muito sensível, né, ou elas vão optar por coisas que não têm cheiro, ou elas vão optar por coisas que têm cheiros agradáveis, obviamente. E aí, se tiver um cheirinho agradável, provavelmente ela vai comprar qualquer coisa que tenha aquele cheiro específico. Então, se ela se depara com um objeto que não tem um cheiro e o outro que tem um cheiro agradável, por mais que ambos cumpram a função para o qual foi feito aquele objeto, provavelmente essa pessoa ela vai optar por aquele objeto que tem um cheiro agradável para ela. E assim por diante. Então, façam pesquisa com as pessoas que você conhece. Se você está se baseando na sua história, né, com um personagem de uma outra história aí conhecida, de um filme, de um quadrinho, ou qualquer coisa do tipo, né, uma pessoa famosa e tal, procura observar essa pessoa, né, ou esse personagem. Quais são as cores que estão ali naquelas roupas? Você consegue encontrar informações, né, sobre o que essa pessoa, esse personagem, gosta ou não gosta? Qual é o contraponto em que você quer dar na tua história para um personagem que é baseado em outro, por exemplo? O que difere? Qual é a diferença? Quais são as similaridades? E assim você consegue criar uma história complexa que os leitores e leitoras podem se identificar com essas gramaturas e você se sente mais próximo dessa história que você está criando, mais próximo dessas personagens que você está desenvolvendo, e dessa maneira você consegue produzir de uma maneira mais motivada, mais inspirada. E é interessante, sim, no seu processo criativo, seja ele com escrita ou seja ele com outras linguagens artísticas, que você leve em consideração as suas experiências sensíveis, ou seja, do nível da sensação. Porque elas compõem quem você é, compõem os seus gostos, aquilo que você também não gosta, as suas relações com você, as suas relações com o mundo, com as cores, com as paisagens, com os sons, os cheiros e os gostos. E as texturas também e temperaturas, né? Perceba aí as estações do ano, por exemplo, você mais se sente à vontade, quais não. E é legal também você perceber quais as nuances. Então, por exemplo, você não gosta de inverno, mas por que você não gosta de inverno? O que o inverno ou as temperaturas mais baixas causam no teu corpo? Inclusive, né, só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como uma coisa interfere na outra, né, provavelmente vocês já viram aí pela internet, né, algumas pessoas reclamando, né, do inverno, outras reclamando do verão, e frequentemente a questão das roupas ou da forma de se vestir, elas aparecem também. Então veja como que uma coisa ligada, principalmente, mas não só, né, principalmente a questão tátil,
ela tem total reverberação com uma questão estética da forma de se colocar no mundo, né? O de ter, inclusive, mais disposição, né, para sair ou não, para fazer determinadas coisas, em outros períodos do ano para fazer outras. Então, é muito bacana ir fazendo esses exercícios, se perguntando, entrando em relação com esse processo criativo, porque isso com certeza vai te ajudar muito aí no teu processo de escrita. E era isso. Um abraço.